Estamos na página de número 177, um ponto aqui que eu acho importante nós frisarmos para conhecimento de todos. A carta anterior. Em 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, nós temos a seguinte informação. 1 Coríntios 5 e 9. Então esse texto, ele aparece na primeira carta que nós temos na Bíblia, que Paulo escreveu à igreja de Corinto, na primeira carta, frisando bem esse ponto. Olha o que diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. O que Paulo está dizendo na primeira carta, capítulo 5, verso 9? Que ele já escreveu sobre esse assunto. E esse texto, essa informação, essa assertiva, ela aparece na primeira carta, só que ele está dizendo na primeira carta que ele já escreveu anteriormente. Vocês me entenderam? Então houve uma carta anterior. Então para pensar comigo. Então a primeira carta é a segunda, e a segunda é a terceira. E a primeira carta nós não temos, segundo essa informação. Então, levando-nos à inevitável conclusão de que a primeira epístola de Paulo aos Coríntios não foi a primeira correspondência do apóstolo àquela igreja. Ou seja, 3 foram as cartas enviadas àquela comunidade cristã, chamada pelos estudiosos de carta anterior. Então, essa correspondência se perdeu ao longo do tempo e nada sabemos do seu conteúdo, além da parca informação contida já na mencionada referência, 1 Coríntios 5 e 9. A rigor, a existência dessa carta, no caso a carta anterior, nos ajuda a compreender os passos lógicos da redação das duas epístolas seguintes, a primeira e a segunda aos Coríntios. É possível que Apolo, um eloquente pregador e profundo conhecedor das Escrituras, e um dos cooperadores no trabalho de evangelização, tenha enviado informações a Paulo acerca do mau procedimento dos cristãos de Corinto. Afinal de contas, a imoralidade, a devassidão do povo de Corinto era mundialmente conhecido. Então aqui fica insinuado que essa primeira carta, que nós não conhecemos um texto dela, 1 Coríntios 5 e 9, foi produto de informações deste mestre chamado Apolo. Muito bem, temos aqui o esboço da primeira carta, iniciando na página 177, página 178, 179, se estende também um grande esboço, tá certo? E na página 179, ele começa a esboçar a segunda carta à igreja de Corinto. Que bom vocês analisarem a parte bem técnica. Os que têm o material em mãos, fica fácil para você analisar. Carta aos Romanos, página 180. Bom, considerada pelos estudiosos a catedral da fé cristã, a Carta aos Romanos é um dos mais brilhantes documentos neotestamentários que se tem conhecimento. A profundidade com que trata determinados temas da teologia cristã, tais como justiça de Deus, justificação pela fé, predestinação dos santos, a glorificação da igreja, a herança eterna dos salvos, aliada à sequência lógica e sistemática dessas abordagens, a torna o paradigma teológico da igreja cristã em todos os tempos. A verdadeira obra-prima do Novo Testamento, segundo palavras de Martinho Lutero. Autoria, data e local de redação. A Epístola aos Romanos, ela foi escrita por Paulo, com toda certeza, não há dúvida isso aqui, tá? Ela fica ali entre o ano 57 e 58, e pelo menos 3 cidades estavam em seu pensamento durante seu trajeto missionário, nesse período, tá? Jerusalém, Roma e a Espanha. Jerusalém estava em primeiro lugar, uma vez que para lá deveria levar as ofertas enviadas pelos irmãos da Macedônia e Acaia. Então essa carta de Paulo aos Romanos, é bem provável que Corinto é o local mais provável para a redação da carta, uma vez que Paulo achava-se hospedado na casa de Gaio, Romanos 16, 23.
um coríntio que converteu-se a Cristo por intermédio da pregação do apóstolo, 1 Coríntios 1:14. Então, provável que de Corinto, Paulo escreve à igreja de Roma. Destinatário e propósito. A epístola é claramente endereçada a todos os amados de Deus que estais em Roma. E o propósito imediato da carta era informar aos cristãos de que Paulo, muito em breve e pela primeira vez, estaria com eles compartilhando das bênçãos do Evangelho. Claro que esse é um propósito. E claro que a igreja de Roma tinha vários problemas e Paulo também, na carta, equaciona esses problemas. Justificação, redenção, o homem carnal, Romanos 7, o homem espiritual, Romanos 8. Então, são várias temáticas que você pode verificar isso no esboço, que no livro, na lição sua, é oferecido a todos na página 183 e na página 184. Página 185, Paulo e as epístolas do cárcere, ou seja, as cartas que Paulo escreveu estando preso, estando encarcerado. Paulo foi um dos maiores evangelistas da história da igreja. Como missionário, implantou igrejas por toda a Ásia e Europa, levando a mensagem libertadora do Evangelho às partes mais remotas do planeta. Como escritor, ele contribuiu mais do que qualquer outro com a formação do Novo Testamento. Ele redigiu ao todo 13 ou 14, se a gente considerar Hebreus como de suas obras, que não é o caso, epístolas e cartas. 13 a 14. Hebreus fica ainda aquele ponto de interrogação, claro. E dessas, aqui em diante, a gente vai dar uma analisada bem rapidamente. 4 foram escritas durante o período em que ele ficou aprisionado em Roma. E por isso que são conhecidas como as epístolas do cárcere. Epístolas do cárcere, terminologia e local da redação, né? A designação epístola do cárcere, ou como preferem outros, cartas da prisão, é utilizada para indicar aquele grupo de cartas que, escritas pelo apóstolo, foram redigidas quando este achava-se privado de sua liberdade física. E segundo o relato de Lucas, em Atos dos Apóstolos, Paulo ficou aprisionado em pelo menos 4 cidades diferentes, onde Paulo foi preso. Ele foi preso em Filipos, Atos capítulo 16, verso 19 até o 26. Ele ficou preso em Jerusalém, Atos 22, do 17 ao 30. Ele foi preso em Cesareia, Atos 25, do verso 1 até o 12. E Paulo também ficou preso em Roma, Atos 28, do verso 16 até o 22. Entretanto, alguns estudiosos entendem 1 Coríntios 15, 32, como indicação de que Paulo também esteve preso em Éfeso, onde diz o texto que ele lutou com feras. A questão, por outro lado, é que não há provas convincentes de que o termo feras se refira a animais literais, ou a uma figura de linguagem que, por exemplo, poderia se referir aos judaizantes legalistas, que constantemente resistiam ao ministério do apóstolo Paulo, no caso. Então, nesse caso, gente, afirmar que Paulo esteve preso em Éfeso, onde fora atirado aos leões, é um argumento fundamentado no silêncio, pois nem todos Atos dos Apóstolos nem as cartas indicam Éfeso como um dos lugares de seu aprisionamento, tá certo? E outra coisa, quando a Bíblia se silencia, estamos falando das suas prisões aqui, nós não temos direito de falar nada. A Bíblia está em silêncio, então eu vou dar a minha opinião. Não, se a Bíblia ficou quieta, então a gente também fica. Então Paulo não poderia ter escrito as cartas da prisão em Filipos ou Jerusalém, pois esteve preso nesses lugares por um curto espaço de tempo, não mais que um dia, tá certo? Então é bem provável que foi em Roma, preso em Roma, que Paulo tenha escrito as cartas da prisão, bem provável. A data da redação das epístolas do cárcere.
Se admitirmos que Paulo redigiu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão quando achava-se preso, e as cartas não deixam dúvidas em relação a isto, esse aprisionamento deve ter sido relativamente longo para permitir a redação e o envio dessas cartas. É o caso, como concluímos, do período de prisão em Roma, como eu já falei. Ou seja, entre o ano de 58 e 60 depois de Cristo, ou ano 60 até 61, ou seja, vamos colocar aqui um período de 2 anos em que Paulo está preso e se ocupando em escrever as cartas do cárcere. Epístola aos Efésios, considerado pelos estudiosos a segunda mais importante obra literária de Paulo, ficando atrás somente da carta aos Romanos. Destinatário delas, Éfeso, é uma das mais importantes cidades da Ásia, no lado ocidental da Turquia. E em relação aos destinatários, o problema gira em torno do fato de que a expressão em Éfeso, constante no início da carta, não aparece nos melhores originais gregos, olha só. Essa omissão, acidental ou não, possibilitou o surgimento da hipótese de que talvez a carta a Éfeso tenha sido uma carta circular. O que quer dizer isso? Seus destinatários talvez não fossem os membros de uma única igreja, mas membros de várias igrejas espalhadas pelas regiões da Ásia. Ou seja, a carta tinha que circular na mão desses membros. Aqui temos o esboço da carta na página 188, 189 também. E Epístola aos Filipenses, a segunda epístola do cárcere. A gente está seguindo aqui a ordem de disposição na Bíblia. Filipenses é considerada a mais pessoal de todas as cartas de Paulo e certamente a mais lida. Quem foi o destinatário dela e o propósito? Diz aqui o início da carta. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, aliás, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Filipos era uma importante cidade da Macedônia. Nós temos o esboço da carta aqui também, página 190, 191. Estamos passando rapidamente sobre as epístolas, vocês estão observando. Carta aos Colossenses, a terceira das epístolas do cárcere é Colossenses. Ela possui algumas similaridades com a carta aos Efésios, como por exemplo a referência a Tíquico, que certamente recebeu de Paulo a incumbência de levar ambas as cartas. Destinatário e propósito: a carta aos Colossenses tem como destinatário a igreja estabelecida em Colossos, tá? E essa carta, essa igreja, a igreja em Colossos, ela foi estabelecida durante o tempo em que Paulo permaneceu em Éfeso, cerca de 2 anos. Temos aqui o esboço dela também, página 192, 193. Carta a Filemão, a última das cartas do cárcere. Não esqueçamos que estamos seguindo a ordem de disposição das cartas, como aparece na Bíblia. Filemão mantém relação direta com a carta aos Colossenses, pois em ambas aparecem os nomes de, interessante isso aqui, Onésimo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Arquipo e Lucas. Destinatário e propósito dessa carta. Bom, Filemão é o destinatário imediato dessa carta. Presume-se a partir do verso 9 que tenha sido um dos muitos convertidos durante o trabalho evangelístico de Paulo em Éfeso. Homem com considerável recurso financeiro, Filemão reunia a igreja em sua própria casa, cabendo a Arquipo a responsabilidade pastoral. Então, nada mais, nada menos, a carta de Paulo a Filemão é receber novamente o seu escravo Onésimo. Então, essa carta é cheia de graciosidade de Deus. Olha o verso 21 dela. Certo estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Parece sugerir que Filemão devesse conceder a liberdade de Onésimo, talvez para que este, agora livre, auxiliasse o apóstolo em seu labor missionário.
Olha o verso 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. É uma beleza extraordinária essa carta muito pessoal, muito íntima que Paulo escreve a Filemon a respeito de Onésimo. Temos aqui o esboço dela, você pode analisar os versículos, ela não tem capítulos e é uma carta muito profunda e, por assim dizer, bastante sentimental.